Amém. Irmãos, vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios, enquanto as crianças podem sair, né? E os adultos vamos ficar aqui, os adolescentes com o irmão Tanguy. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Coríntios, o capítulo 3. Vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. 1 Coríntios, o capítulo 3, os versículos 10 a 17, nós estamos dando continuidade, irmãos, ao argumento do apóstolo Paulo em prol da união da igreja. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 17, nos diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Aplica, Senhor, essas verdades em nossos corações. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Muito obrigado. Bem, irmãos, então nós estamos dando continuidade aos argumentos do apóstolo Paulo em prol da união. Veja que isto vem desde o capítulo 1. Ele vai levar 4 capítulos para, assim, convencer os irmãos que a divisão não vai corroborar, não vai cooperar para a edificação da igreja. Pelo contrário, vai destruir, vai acabar, vai dividir. E aí ele chama os irmãos à razão, é claro, usando alguns argumentos para mostrar para os irmãos que os pregadores, seja Paulo, Apolo, Pedro, eles não estão divididos, eles estão unidos, eles estão pregando Cristo, né? Eles não estão ali para fazer um fã-clube. E é claro, lá no final, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro: irmãos, a verdade é que não é o eu sou de Paulo, eu sou do Apolo. Não. O Apolo é meu, o Paulo é meu, o Pedro é meu. A Bíblia nos diz, e o apóstolo Paulo vai mesmo mostrar isso lá na frente, lá no capítulo 4, versículo 12, ele vai mostrar ali que quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele deixou para a sua igreja, para a edificação da igreja, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Para o quê? Para a edificação da igreja. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são da igreja. Não é os irmãos que, eu sou do Pedro, eu sou do Apolo. Não. O Apolo é meu, o Pedro é meu, eles são meus, foram dados por Jesus Cristo para a minha edificação. Então o Paulo vai provar com isso que essa questão de fã-clube dentro da igreja só causa o mal. O Apolo não está pregando a sua ideologia. O Pedro não está pregando a sua ideologia. Eles estão pregando o Cristo crucificado.
Então a união tem que ser em Cristo. Eu estou indo lá para a igreja para ouvir o pregador A, B, C pregar sobre Cristo. E eu cheguei ali para aprender sobre Jesus Cristo. Eu quero crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Qual é o servo que ele vai usar hoje de manhã para trazer essa lição? É o Apolo. É o Pedro. Tá muito bem. Tá muito bem. Mas eu quero aprender assim dele. Então nesse trecho aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, é interessante, do versículo 10 até o versículo 17, os irmãos podem se notar, nós vamos tentar ver cada um dos versículos, né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele utiliza uma metáfora. Uma metáfora é o quê? É uma comparação. Ou seja, a metáfora da construção para ele ilustrar. Então veja que ele, aqui nessa passagem ele vai fazer uma comparação, vai usar uma metáfora para ilustrar, primeiro, a natureza do ministério cristão. Também a responsabilidade dos líderes e a santidade da igreja. Esta metáfora, né, dessa construção, a igreja é um edifício e tal, é central, irmãos, na argumentação de Paulo sobre o papel dos obreiros na igreja, o julgamento de suas obras e a importância da preservação do corpo de Cristo, que é o santuário de Deus. Então, o que nós vamos ver? Por exemplo, versículo 10. No versículo 10, nós vamos ver o fundamento da edificação. O Paulo vai falar sobre o fundamento da edificação. No versículo 11, ele vai falar que Cristo é o único fundamento. Jesus Cristo é o único fundamento. Nos versículos 12 a 13, o apóstolo Paulo vai mostrar ali os materiais, né? Ele vai falar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. E ele também mostra que vão ser provados pelo fogo. Isso, os versículos 12 a 13. Mais adiante, nos versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo vai falar de recompensa e perda. Olha, vai ter recompensa, vai ter perda. E, para finalizar, os versículos 16 a 17, que o Paulo vai mostrar que nós somos o santuário de Deus, né? E também Deus vai mostrar, o Paulo vai mostrar a santidade de Deus. Então ele vai mostrar o santuário de Deus, e ele vai mostrar a santidade de Deus. E depois do versículo 17, aí a gente faz uma aplicação assim para os nossos dias, tirando algumas lições que o Paulo coloca aqui. Então vamos voltar aí, irmãos, para o versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. O Paulo começa assim, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E o outro é curioso, veja que essa palavra outro no original, porque temos aí a palavra hétero e temos alos. Hétero, no grego, sempre quer dizer outro diferente. Por isso que a gente olha, hétero, é o outro diferente. Mas alos é outro igual. É outro igual. Então, quando ele diz assim, eu lancei assim o fundamento como bom construtor, outro, a palavra alos. Para mostrar que o Apolo, o Pedro, são iguais, são crentes. Não são diferentes. Então aqui ele não está falando de heresia. Não, ele está falando de pessoas do cristianismo. Pessoas que também são salvos pelo Senhor Jesus Cristo, pregadores comprometidos com a palavra do Senhor. No caso, Pedro e Apolo. Tá? Então, outro edifica sobre ele. Porém, o Paulo diz, cada um veja como edifica. Então, basicamente aqui, ele está falando sobre os pregadores. Estão edificando, né? Tá aí, o Paulo lançou ali o fundamento como um prudente construtor. Por quê? Porque ele foi o primeiro a chegar lá em Corinto. Veja que o cristianismo está começando.
Tá? Não tinha, não. O Paulo chega em Corinto e é ele que começa a primeira igreja, as pessoas aceitam a Jesus como seu salvador, a igreja ali vai crescendo. Então ele chega, ele lança o fundamento. Outro edifica sobre ele. Depois a gente viu que chegou Apolo. Não sabemos, pelo menos não temos dados assim nas escrituras, se Pedro foi lá. Assim, não temos indicação, mas ele disse Pedro, talvez por ter escutado, não sei se assim visitou lá aquela igreja. Então aqui na parte A, irmãos, do versículo 10, o Paulo, ele inicia a sua metáfora falando sobre o fundamento da fé. Ele destaca que seu trabalho foi realizado segundo a graça de Deus. É interessante isso, ele começa, segundo a graça de Deus. Ou seja, ele reconhece que qualquer capacidade de servir no ministério provém da graça divina. Segundo a graça de Deus. Veja que ele não enche o peito, ele atribui a Deus. Irmãos, olha, segundo a graça de Deus, já daí, ele já está descartando a si mesmo, porque o pessoal diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí o Paulo vai dizer assim, irmãos, olha, segundo a graça de Deus, ou seja, é crédito de Deus. Não olhe para mim, numa pregação que o apóstolo Paulo fez numa determinada cidade, ali em Listra, ele fez uma pregação e depois ele curou ali um homem paralítico e tudo, né, levantou e tal. Aí o sacerdote lá da cidade mandou o povo trazer os ovelhas e tudo, ia fazer sacrifício. Aí já deram o nome do Paulo de Hermes, já deram pro Barnabé de Júpiter, começaram a adorá-lo eles. Aí o Paulo, indignado com aquilo, ele pula para o meio da multidão, rasgando as vestes, dizendo, olha, senhores, varões, não façam isso. Nós somos homens como vocês. Ou seja, ele não fica ali parado recebendo a glória. Ele sempre diz, é Deus, é o Senhor, foi Ele que fez. Ele não recebe para si. Nós temos exemplo nas Escrituras, irmãos, de um homem que recebeu a glória para si e foi comido de verme. Qual é o nome dele? Herodes. Quando ele falou em Cesareia para as multidões lá, aí o povo disse, isto não é voz de um homem, é voz de Deus. Aí o Herodes, com eloquência comigo mesmo. Não, Aí o anjo, vendo que ele não dava glória a Deus, tocou. E esse homem, irmãos, morreu. Não foi no mesmo dia, não. Ele agonizou. Joséfos vai falando que esse homem, tipo assim, agonizou até colocar as tripas mesmo para fora, sabe? Foi uma morte horrível, comida assim pelos vermes e tudo. Por quê? Porque não deu glória a Deus. O Paulo foi o pioneiro naquele trabalho, mas ele foi pela graça de Deus. E por isso ele está dizendo, irmãos, segundo a graça de Deus, foi Deus, não fui eu, foi segundo a graça de Deus. Eu lancei ali o fundamento como prudente construtor. Na parte B do versículo A, o apóstolo Paulo, ele alerta sobre a responsabilidade de como se edifica sobre esse fundamento. Embora Paulo tenha lançado o fundamento, outros ministros continuaram construindo sobre ele, e cada um deve ser cuidadoso com a maneira que conduz seu ministério, responsabilidade do obreiro. Paulo mostra desta maneira que é a soberania da graça de Deus que dá a capacidade para edificar, destacando que toda obra bem-sucedida no ministério, irmãos, é fruto da graça de Deus. Nenhum pastor pode se orgulhar e dizer, bom, isso aqui tá porque eu sou a pessoa, eu mesmo tenho. Não, é a graça de Deus. É Ele, o Paulo, quando em Atos capítulo 20, ele chamou os presbíteros da igreja e ele disse mesmo assim, olha, tende cuidado de vós e do rebanho, sobre o qual o Senhor Deus vos colocou, a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Ou seja, nós não somos donos da igreja, foi colocado para que nós pudéssemos cuidar desta que não é o rebanho nosso, é o rebanho de Deus.
O rebanho é de Deus. Então ele diz, olha, vocês tomem cuidado de si mesmo. Primeiro de si mesmo e depois cuida mesmo do rebanho. Porque uma pessoa que perde o testemunho, irmãos, como é que vai cuidar do rebanho de Deus? É por isso que é muito importante que o pastor tenha bom testemunho. Bom testemunho na cidade, bom testemunho na casa, bom testemunho. Acabou o testemunho, irmãos, o pessoal não vai vir para te escutar, não. É muito complicado isso. Por isso o Paulo diz, cuida de ti mesmo. Né? Ele falou também para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ali ele diz, tem cuidado de vocês e do rebanho. Porque, o que adianta? Eu cuido do rebanho, mas não cuido da minha vida. Eu cuido da doutrina, mas não cuido da minha vida. O meu comportamento e a minha vida pode, assim, colocar para baixo boas doutrinas, né, e um bom rebanho. Então isso aqui é bem interessante que o apóstolo Paulo tá mesmo dizendo, né, chamando mesmo ali a atenção. Veja, eu lancei, mas veja bem o que está se construindo sobre esse fundamento. Versículo 11. No versículo 11, o apóstolo Paulo, ele tinha dito que ele lançou ali o fundamento, mas que fundamento é esse? Ele vai dizer que o fundamento é Cristo. Ele diz aqui, no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus. Muito interessante isso. Então, o Paulo chegou, fundou o trabalho, está ali, quem? Jesus, é Jesus. O Apolo vai vir, faz sobre esse fundamento. Não pode agora falar sobre o fundamento, tipo assim, Hare Krishna, Buda, Maomé. Não, aqui o fundamento é Cristo. Vai vir, vamos construir, em cima de Cristo. Não pode ter outro fundamento. É em cima aqui de Cristo. Então ele diz aqui que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus. Então, nesse versículo, é central, irmãos, refletir essa doutrina cristológica que é Cristo, o único fundamento sobre qual a igreja é construída. O Paulo declara enfaticamente que ninguém ou nenhuma outra pessoa pode lançar um outro fundamento, se não é o Senhor Jesus Cristo. E é claro que, falando dessa maneira, na minha mente já vem, irmãos, e até ecoa para mim, o princípio do solos Christus. Nós estamos estudando os solas, né? Sola Escritura, sola fide, sola graça, solos Christus, né? Era um lema da reforma protestante. Por quê? Porque eles colocaram outras coisas. Ah, não, nós podemos também ir para o céu por obras, fazendo caridades. Nós também podemos ir para o céu por Maria, por São Pedro, por São João. Ou seja, colocando outros meios, né? Colocando outras pessoas, outro mediador. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo dizendo é só Cristo. Somente Cristo é a base da salvação, da edificação da igreja. Qualquer tentativa, irmãos, de construir a igreja sobre algo ou alguém além de Cristo é inaceitável e falha. Interessante, a gente, não sei se os irmãos já experimentaram isso, já vivenciaram isso, ou já encontraram alguém e diz mesmo assim, olha, você está assistindo aonde? Eu estou assistindo lá na igreja do pastor fulano de tal. Eu estou lá na igreja do pastor... Assim, é claro, o que a pessoa quer dizer, assim, olhando de boa vontade, né? Ele quer dizer que é lá na igreja onde o pastor daquela igreja é o fulano de tal, mas não que a igreja é do pastor fulano de tal. Ele não é o fundamento disso. E às vezes, quando uma igreja, com uma denominação, é fundamentada em um homem, isso não vai durar muito tempo, irmãos. Isso não dura muito tempo. Aquele homem de destaque, aquele é o homem e tal. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Você pode mesmo ser um irmão, mesmo exemplar e tal, mas aqui e acolá você vai falhar. E uma pessoa que está seguindo, vê, mas como é que pode? Aquele pastor fez isso, fez aquilo. Não, né? Alguma vez, não, eu vou lá, mas não.
Mas quando nós entendemos que o fundamento é Jesus, aí pronto, você tira os seus olhos de um homem. O apóstolo Paulo, ele disse mesmo assim: irmãos, sede imitadores meus, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, ele chamou os irmãos para ficarem aqui do lado dele e vamos imitar Cristo. Vamos ser imitador de Cristo, olhando para Cristo. Lembra o Hebreus capítulo 12, né? O versículo 1, 2, 3, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Ele não disse para você olhar firmemente para um homem, olhar firmemente para uma mulher. Por quê? Porque você vai cair. Seja esse homem que for, seja essa mulher que for, você vai cair, porque cedo ou mais tarde ele vai errar. Mas Jesus Cristo não. Se eu olhar para Jesus Cristo, se eu seguir a Jesus Cristo, não tem nada. Quem quer que vai fazer que eu vá deixar de seguir a Jesus Cristo? Eu estou seguindo a Jesus Cristo, né? Não tem aquele corinho, nós não sei se cantamos, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. É bom dizer como Pedro, quando Jesus Cristo tinha pregado, né? Quem não comer a minha carne e beber meu sangue, não tem parte comigo. Aí a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos abandonaram. Porque além dos 12, tinha outros que seguiam a Jesus. Abandonaram Jesus. E disseram: dura esse discurso, quem pode suportar um negócio desse? Onde já se viu esse homem querido? Não, isso não. Aí foram-se embora. Jesus Cristo chegou para os discípulos, para os 12, olhou para eles e disse: e aí, e vocês? Não querem também ir embora, não? Ele não estava preocupado com a audiência, assim, o povo: eu vou pregar o que o pessoal gosta. Não, eu vou pregar a palavra. Gostou, fica. Não gostou, pode sair. E aí, vocês vão ficar? Vocês não também querem ir embora, não? Aí o Pedro diz algo, irmãos, maravilhoso. Ele diz: Senhor, para quem iremos? Nós sabemos, irmãos, que neste mundo, se você não está do lado de Jesus, você está do lado de quem? De Satanás. Eu pergunto, irmãos, é melhor seguir a Jesus ou Satanás? Não existe coluna do meio, não tem. Eu não sigo a Jesus, mas também não sigo a Satanás. Eu sigo do meu jeito. Não, você segue Satanás. Porque Jesus é uma coisa, é ler as Escrituras e fazer o que ele quer. Não vai fazer isso? Então vai fazer o que Satanás quer. Por isso Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Porque Jesus Cristo é o único, ele é o único caminho. Ele mesmo disse, né, lá em João 14:6. Ele disse, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Note, ele não diz assim: eu sou um caminho. Eu sou uma maneira para chegar para o céu. Existem vários caminhos para ir para o céu. Eu sou um caminho. Não, ele disse: eu sou o caminho. Porque não existe outro. Você já imaginou uma declaração dessa, uma verdade absoluta dessa, nos nossos dias? Você está fora do grupo. Porque você é muito radical. Que conversa é essa? Só tem um caminho? Isso não existe. É como uma professora na universidade, né? Que fez uma declaração que nem ela achava que os alunos iam, assim, apanhá-la na sabedoria dela. Ela disse: olhe, alunos, não existe verdade absoluta. Coloque isso na sua mente. Um aluno levantou a mão e disse: professora, isso é verdade? Isso é verdade? Aí ela: se não existe verdade absoluta, essa expressão, essa frase, esse dito, entendeu? Contraditório. O ser humano é dessa forma, é contraditório, não entende mesmo. Então Jesus Cristo, ele é o único caminho, não existe um outro. Versículos 12 e 13. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os materiais e a prova do fogo. Essa passagem, irmãos, tem surgido assim na internet, alguns debates, algumas interpretações e tudo. Mas, olhando para o contexto que o Paulo está defendendo, sendo fiel ao contexto, a gente tem a seguinte explicação a respeito desse texto aí. Veja o versículo 12.
ele diz assim, ele falou, eu lancei o fundamento único é o Senhor Jesus Cristo, não tem outro agora. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, aí ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, e quando ele fala do dia, ele fala daquele dia que Jesus Cristo vai vir, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra, note essa expressão, irmãos, de cada um. De cada um. Você tem obras, eu tenho obras. Você vai responder por suas obras, eu vou responder pelas minhas obras. Então, qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Então, o Paulo agora, ele se concentra, irmãos, na qualidade da edificação. Está aí o fundamento, agora nós vamos edificar. O Paulo, ele está olhando agora para a qualidade da edificação. Qual é o material que você vai construir aqui em cima? O fundamento é Cristo, não há dúvida nenhuma. Agora, esse levantar da edificação, ele olha, está construindo com o ouro, com prata, com pedras preciosas, ou tu está construindo com madeira, feno, palha? Qual é o material que você está construindo sobre isso? Ele chama atenção para isso. Ou seja, ele coloca esses diferentes, né, tipos de material. Esses primeiros, o ouro, prata, pedras preciosas, são materiais, nós sabemos, duradouros e valiosos. Eles são duradouros e valiosos. Embaixo o ouro, a prata, a pedra preciosa, não são valiosos? São. Não são duradouros? São. Mas também ele fala de materiais frágeis e perecíveis, que é a madeira, o feno e a palha. Então, eu estou construindo sobre o fundamento. Eu estou construindo com materiais duradouros e valiosos? Ou eu estou construindo com materiais frágeis e perecíveis? O Paulo nos alerta que vai vir um dia. Veja como você está edificando. Ele chama nós para nós darmos uma olhada na qualidade desse material. Deus, ele conhece se você está edificando com bom material ou com material perecível, não durável, né? Então, o dia que ele fala aqui é uma referência escatológica, obviamente, ao dia do juízo, em que Deus revelará e provará todas as obras. A metáfora do fogo é usada para descrever como as obras serão testadas e reveladas. É interessante. Queima o ouro, o que vai acontecer com o ouro? Vai ficar mais puro, vai ficar mais, não é? Está ali, aguentando, vai purificar, com mais queimar, mais vai ficar puro. Mas a madeira, como é que vai ser? O fogo, ele vai provar a durabilidade das obras, destruindo aquilo que é frágil, madeira, feno, palha, e purificando o que é sólido, prata, ouro, pedras preciosas. Nós vemos, irmãos, aqui o princípio da prova das obras no juízo final. Então veja, embora as obras não sejam, e é interessante dizermos isso, vamos fazer uma separação entre salvação e galardão. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Então, embora as obras não sejam a base da salvação, tá? Elas refletem a fé genuína e a fidelidade no ministério. O Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. Não adianta você dizer, eu tenho fé, fiquem na sua casa, não faz absolutamente nada para o Senhor. Você tem fé mesmo? Mas como que eu posso ver essa fé? Como que eu posso apalpar essa fé? A fé, ela mesmo torna-se visível através de obras. O simples fato de dizer, eu acredito em Deus, Deus é tudo para mim, o diabo também acredita em Deus. A Bíblia diz, e treme, né? Mas ele é um desobediente. Ele é rebelde contra Deus.
Então é assim, a possibilidade de você dizer, eu acredito em Deus, a Deus é dono de tudo isso, sim, mas como é que você está vivendo? O que você está construindo? Então o Senhor Deus, Ele sabe de tudo isso. O crente, irmãos, naquele dia, quando ele está falando que o dia provará, é como o apóstolo Paulo ele vai dizer lá na frente, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele vai falar sobre esse tema do nosso dia, quando nós vamos diante do Senhor Deus. Então, eu tenho 2 versículos aqui. Primeiro, um para mostrar que as nossas obras vão ser julgadas. Note bem, as nossas obras vão ser julgadas lá. Foi ouro, foi prata, foi madeira, vai ser julgado. Quando? Naquele dia, né? Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Note que ele fala tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja só, aqui ele está lidando com galardão. Ele não está falando de salvação. Algumas pessoas, ao lerem João 5:24, eles acham que aqui é uma contradição. Que coisa é essa aqui? O apóstolo Paulo diz que quando nós vamos ser colocados diante do tribunal de Cristo. Mas em João 5:24, Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora olha o que ele diz, não entra em juízo. Aqui ele diz que eu não entro em juízo. E como que agora o Paulo diz assim, que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas ele diz que eu não entro em juízo. E agora eu estou entrando em juízo? Entenda, irmãos, quando ele está dizendo que nós não vamos entrar em juízo, aqui não vamos ser condenados. Não vamos ser julgados no que diz respeito à salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo foi condenado por nós, Jesus Cristo levou o nosso preço, Ele pagou o preço. Eu, você e você vamos ser colocados diante do tribunal de Cristo não por causa de salvação ou condenação, mas por causa de galardão. Entende? Então, diante desse tribunal, eu vou comparecer, você vai comparecer. E o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, porque você está escrevendo a sua história desde quando você foi regenerado, o que você fez ou não fez para o Senhor. Então você está vendo, o Senhor, Ele é bondoso, Ele não apenas nos salva, mas Ele quer dar olha, está aqui um galardão por você ter feito isso, ter feito aquilo, você mesmo foi. Então, irmãos, isso não é só pastor. A Bíblia diz que cada um de nós, ele não disse que o pastor, ele disse que cada um de nós é você. O que é que você está fazendo? Ah, mas eu não sou pregador, não fiz seminário e tudo. Ei, você foi salvo para servir. Você foi salvo para fazer alguma coisa. Deus não te salvou, Jesus não te salvou para deixar aqui na terra e você ficar de braço cruzado, sem fazer absolutamente nada. Ele disse, vós sois minhas testemunhas. Então você pode testificar no seu trabalho, na escola, com amigos, e agora com a internet você pode fazer isso também, né? Evangelizando pessoas, não sei, mas cada um de nós estamos, irmãos, edificando, estamos fazendo alguma coisa. Nós não estamos assim fazendo absolutamente nada. E se você fica pensando, poxa, se calhar não estou fazendo muita coisa para o Senhor, eu poderia fazer mais. Veja isso, é você e Deus. Você vai prestar conta diante de Deus. Você não pode chegar e dizer assim, o pastor lá e tá, e por isso que eu não fiz. O irmão lá, e por isso que eu não fiz. A minha mãe, o meu pai, não adianta. Deus, Ele conhece, Ele sabe o que você pode fazer, Ele sabe o que você não pode fazer. Contra Ele, irmãos, não existe argumento. Porque diz que Ele tem os olhos de fogo, ou seja, a sua onisciência. Ele sabe de tudo. Quando a Maria pegou aquele perfume e jogou sobre os pés de Jesus, Jesus Cristo disse, ela fez o que pôde. Se aquela mulher, irmãos, pudesse fazer 1 centímetro a mais, Jesus não tinha dito aquilo. Porque Ele não é mentiroso, Ele não vai fazer ali um elogio do nada, só para agradar as pessoas, não.
ele disse, ela fez o que pôde. O que foi? Foi um perfume que custava mais de 300 denários. Um denário é o salário do dia, é a diária. 300 denários, irmãos, é a economia de um ano praticamente de trabalho. Você já imaginou pegar um ano de trabalho, comprar um perfume e jogar nos pés de Jesus? E por isso os discípulos olharam e disseram, é um desperdício. Que negócio é esse? Isso é um desperdício. E isso acontece às vezes nas nossas vidas. Nós achamos que o trabalho para Deus é um desperdício. Eu vou fazer isso? Irmãos, entenda, você está fazendo por aquele que veio a este mundo morrer na cruz por ti. O que quer que você faça, meu amado irmão, ainda é pouco, por tudo que Jesus Cristo fez por ti. O que você vai fazer? Você tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo é algo duradouro? É algo valioso? É ouro? É prata? É pedras preciosas? Ou será que é madeira? Ou será que eu estou fazendo aqui só para inglês ver? Só para mostrar para os irmãos e tal, mas que na verdade a qualidade disso, Deus está vendo que é... O Paulo, por exemplo, ele diz mesmo assim, alguns pregam a Jesus por porfia, outros por ganância. Mas o que me importa? O importante é que o nome de Jesus Cristo está sendo pregado. Mas Deus sabia qual era a intenção. Então Deus conhece a intenção do nosso coração. Embora que outros possam nos julgar e dizer, ele está fazendo isso por interesse. Ele está fazendo isso porque ele quer isso, quer aquilo. Não importa. Deus sabe qual é a minha intenção. Ele sabe que eu tenho a intenção de glorificar o seu nome. Ele sabe qual é a minha intenção. E ele também sabe se a minha intenção é má. Se a minha intenção é querer se aparecer. Se a minha intenção é querer causar impressionar alguém. Ele sabe, irmão, de tudo. O fogo vai chegar e vai provar essas coisas. Então, para que fique claro aqui. Quando Jesus fala em João 5,24, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entra em juízo, ele está falando sobre salvação. Eu não vou estar diante para Deus olhar e dizer assim, bem, você fez isso, fez aquilo, 50 anos é maior do que 30, 50 anos de perversidade, 30 de bondade, 50 é maldade, vai para o inferno. Não. O preço do meu pecado foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Eu já estou livre, já estou com paz com Deus, já estou justificado. A hora que eu morrer, eu estou indo para o céu. Não pelas minhas obras, mas pela obra de Jesus Cristo. E eu não vou diante de um tribunal para ser julgado por isso. Mas nós vamos no tribunal de Cristo pelas obras. E aí, ele, no versículo 14 e 15... olha o que ele diz, 1 Coríntios 3, 14, 15. O Paulo diz o seguinte, sobre as obras, aí vamos entender dentro desse contexto aí. Ele diz, se permanecer a obra de alguém, aí a gente já pensa, o ouro vai permanecer, a prata vai permanecer, pedras preciosas vão permanecer. Madeira, feno, palha, Então, o Paulo diz aqui, olha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o quê? Salvação ou galardão? Galardão. Veja que ele não está falando aqui de salvação, ele está falando de galardão. Agora olha lá, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Note bem. Ele está dizendo, sofrerá ele dano. Ele não está dizendo que esse homem vai se danar. Ele não está dizendo que esse homem vai se perder. Ele não está dizendo que esse homem vai ser jogado no lago do fogo. Olha, pegou tudo fogo aqui. A tua madeira, tudo que tu fizeste, olha, vai para o lago do fogo. Aqui não está fazendo isso, irmãos. O que ele está dizendo é que esse homem vai sofrer dano. Dano em que sentido? Imagine. Você gastou esforço, você gastou tempo para ficar construindo uma coisa de madeira. Chega o fogo, queimou tudo. Eu pergunto, você não sofreu um dano? Sofreu. Uma perca. Você investiu tempo, você investiu dinheiro, você investiu coisas ali em madeira. E não deu em nada. Absolutamente nada. O que foi que aconteceu? Você sofreu um dano. Ou seja, sofreu ali uma perca. Porque poderia ganhar, não ganhou. Então é isso que ele coloca aqui.
sofrerá a perda, né, de qualquer recompensa que poderia ter recebido por um serviço fiel. Você não vai ganhar, então sofreu perda. Então é isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer aqui que perdeu salvação, porque isso aqui é questão de galardão, não é questão de salvação. Mas o curioso, irmãos, é que ele fala aqui, nessa parte B, ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, então, se permanecer, recebe galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Aí ele continua: mas esse mesmo será salvo. Olha aí. Os irmãos estão vendo? Não é a questão das obras. Veja que essa pessoa construiu em madeira, feno, palha, e mesmo assim, tendo ali pegado fogo tudo, ele sofreu dano, mas ele foi salvo. Os irmãos estão vendo que essa aqui não é uma questão de salvação, é uma questão de galardão. Então, eu já estou salvo, você já está salvo. Agora, nós ficamos aqui na terra para edificar sobre esse fundamento. O que é que você está edificando? Qual é a qualidade desse material? Está fazendo para o Senhor Deus? É ouro? É prata? Joias preciosas? Lá naquele dia o fogo vai provar e vai ver: olha, bem feito, servo bom e fiel. Muito bom. Tu fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então ele vai recompensar. Irmãos, sinceramente, eu não sei que tipo de recompensa. Eu já escutei muita coisa. Não, vai ser uma coroa. Cada vez que você faz uma coisa, tem uma pedra preciosa. Aí outros disseram: não, o galardão aqui seria posições no reino, no novo céu, na nova terra. Ou você vai ser um ministro, ou você vai ser um presidente da Câmara, ou você... Já ouvi várias coisas a respeito disso. O importante, irmãos, vai ter galardão? Não vai ter galardão? O que eu estou fazendo tem valor? Ou o que eu estou fazendo é algo mesmo para inglês ver? Para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa, mas que, fim ao cabo, não está. Está gastando tempo, dinheiro com coisas que não vão dar absolutamente nada. E Deus conhece. Deus conhece. Com isso, irmãos, isso deve assim nos incentivar para você fazer a obra de Deus, independente do que as pessoas vão dizer, vão criticar. Quem faz, para o Senhor faz. Eu posso não me identificar com isso. Por exemplo, tem pessoas que têm o dom para evangelizar na praça, tem pessoas que têm o dom para evangelizar através da internet, tem pessoas que podem fazer isso. Faça, o fogo vai provar. Não sou eu o pastor que vai provar: ei, meu irmão, essa obra não é boa não, isso aqui é palha, isso daqui... Não, é o fogo, é ele que vai provar, não sou eu, é ele que vai fazer isto aí. Então, essa que nós chamamos que é a doutrina da recompensa, né? A recompensa proporcional à fidelidade no ministério, enquanto a perda é um lembrete de que as obras superficiais ou feitas com motivos impuros não resistirão ao teste de Deus. Então essa passagem, ela ensina que, embora a salvação esteja garantida pela obra de Cristo, as obras do crente têm implicações no juízo, no que diz respeito à recompensa. Vamos lá para o versículo 16 e 17. 16 e 17, que é já o final, o Paulo diz ali, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus? Olha como ele fala aqui. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha, é por isso que o mais correto, quando a gente se reúne em um lugar, é claro, hoje as pessoas estão muito acostumadas à igreja evangélica, Assembleia de Deus, igreja evangélica batista, tal, igreja tal, chama assim. Mas o correto seria, irmãos, templo da igreja. Porque igreja somos nós. Esse prédio aqui é um prédio, isso aqui não é igreja. O que ele está dizendo aqui é que o santuário de Deus somos nós.
É por isso que eu fico assim, interessante. Às vezes, já ouvi algumas igrejas, né? A pessoa chegando, aí o filho e tal, começou a dizer alguma coisa, aí a mãe diz assim, ei, menino, respeita, tu tá na casa de Deus, olha a reverência. E pode chamar esses palavrões lá em casa? E pode chamar esses palavrões lá no trabalho? Quer dizer que aqui na igreja eu não posso fazer, porque o lugar é sagrado, não sei. Irmão, sou eu, é você. É isso que ele está chamando a atenção. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que é que você está fazendo com esse templo que é do Espírito Santo? Você está levando esse templo para onde? Você está usando esse templo do Espírito Santo para falar o quê? Então, às vezes, o que nós fazemos é que a gente idolatra um prédio. Esse prédio, irmão, sem a gente, pode se tornar uma discoteca, uma boate. A gente sai daqui e isso torna uma boate. Deus não está nem para ir para isso. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui é um lugar dedicado onde a igreja se reúne nesse templo. Isso aqui é dedicado para isso. Mas não para ser idolatrado. Porque você e eu é que somos o templo do Espírito Santo. Eu que tenho que cuidar da minha maneira de falar, onde eu estou, como eu estou, e porque eu sou o templo, e não, aqui na igreja a gente não pode fazer isso, aqui na igreja não pode se fazer tal coisa, e eu posso em casa, e eu posso no trabalho, quer dizer, eu sou o templo do Espírito Santo. Então, ele coloca aqui, diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então Paulo conclui com uma série de advertências. Ele lembra aos coríntios que eles são o santuário de Deus, o Espírito Santo habita neles. A igreja não é apenas uma construção física, é um corpo espiritual composto pelos crentes. Então, qualquer pessoa que destrua esse santuário, seja por falsas doutrinas, de divisões, pecados, por quê? Porque eles estavam se dividindo. E o Paulo está chamando a atenção. Ei, Paulo, vocês estão aí, estão querendo fazer o quê? Irmãos, com essa divisão que vocês... Vai acabar isso daí. E olha, aquele que destruir o santuário de Deus, Deus vai chegar. Deus também vai assim destruir. A gente tem alguns exemplos, irmãos, e por isso o apóstolo Paulo, ainda em Coríntios, quando aconselhando aos irmãos em uma outra situação, que era um comportamento indecente na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, versículo 31 a 32, o Paulo, ele fala dessa maneira. 1 Coríntios 11, 31 e 32, ele diz assim, porque ele estava se comportando mal na ceia do Senhor. E ele diz, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, eu tenho que ver, procedi mal. Não foi bem. Não foi. Não, vou recuar. Não foi bem. Vamos parar por aqui. Pronto, acabou, não tem nenhum problema. Você reconheceu. Mas o ruim é você não reconhecer e quer persistir. Ele diz aqui, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não iríamos ser julgados. Aí 32, mas quando julgados, por quê? Porque eu não me disciplinei a mim mesmo. Então, já que eu não me disciplinei a mim mesmo, Deus vai disciplinar. Ele não vai deixar a obra dele assim não, irmãos. Vai te tratar? Vou. Então tudo bem, não faço nada. Não vai te tratar? Então eu vou te tratar. E ele faz isso e deixa aqui bem claro o seguinte: quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Com que propósito? Para não sermos condenados com o mundo. Olha o amor de Deus. As pessoas têm uma visão muito errada sobre disciplina. Hoje, se você amar, você não pode disciplinar ninguém, porque se disciplinar não é amor. Então Deus não ama? Deus, ele não ama? Quando ele disciplina, ele diz mesmo assim, olha, se vocês que são os pais disciplinam os seus filhos porque vocês amam, eu disciplino todo aquele filho que eu recebo. Irmãos, um filho sem disciplina envergonha os seus pais.
Pessoas que não disciplinam o seu filho. E aqui eu não estou entrando no mérito se você vai bater no bumbum, se vai deixar sem televisão, se vai deixar sem joguinho, se vai... Vai ter disciplina. Qual é a disciplina que vai colocar? Tem que ter disciplina. Qual é a disciplina que você vai? Agora, um filho assim mesmo, não vai dar certo. Então, com Deus, Ele nos ama. E Ele vai nos disciplinar. Para o quê? Para o nosso bem. E nós temos que chegar e dizer assim: Senhor, muito obrigado. Olha, Senhor, me perdoe, porque era para eu ter tratado disso. Eu não tratei. Mas o Senhor está tratando agora comigo. Senhor, obrigado, porque isso me dá certeza que eu sou teu filho. Porque se eu não levasse nenhuma, eu já ia dizer que não sou. É por isso, irmãos, que na igreja, quando a gente faz disciplina, a gente está fazendo algo bíblico e para o bem do corpo de Cristo. Se não tiver, e uma pessoa chega e tal, eu vou viver do jeito que eu quero, vai embora. Não pega uma gripe, não acontece nada. Eu duvido que é crente. Eu duvido que seja crente. Mas se é crente, irmãos, Deus vai fazer alguma coisa. Porque Ele não quer o filho dele assim, desgarrado. Ele vai fazer alguma coisa. Ele disse que Ele nos atrai com laços de amor. Ele não nos deixa aí seguindo o que a gente quer, não. Interessante, uma vez o nosso pastor nos desafiou, uma coisa assim bem dura. Ele disse mesmo assim: irmão, você que diz que é crente, eu te desafio, vai para o mundo, vai lá viver no mundo, vai viver no mundo, vai viver no mundo, vê se tu consegue. Se você é um regenerado, tu não vai conseguir. Tu vai ficar lá por um momento e tudo e tal, mas vai bater uma tristeza, porque o Espírito Santo habita dentro de ti. E ele não vai gostar daquilo. Ele vai ficar muito triste. E você, cedo ou mais tarde, você volta. Mas se você não é de Deus, você vai ficar do melhor lá, alegre e tal. Você não é de Deus, não vai sentir tristeza. Ele colocou dentro de nós, irmãos, o seu Santo Espírito, que lá está dizendo: isso aqui não vai. Não, isso aqui não. Não, ali e tal. Aí você fica, graças a Deus pelo Espírito Santo, que nos dá essa garantia de que nós somos filhos de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esses versículos que o apóstolo Paulo mostra muito claro a respeito da igreja, que nós somos um edifício de Deus, um templo, um santuário de Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu mandastes ao nosso coração o Teu Santo Espírito que habita dentro de nós, que se entristece toda vez, Senhor, que pecamos, que nos conduzimos de forma errada. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, a andar uma vida reta diante de Ti. E ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, a construir, a edificar sobre esse fundamento, com ouro, com prata, com pedras preciosas. Não nos deixa, Senhor, perder tempo com coisas fúteis, com coisas sem valor, perecíveis, mas de construir coisas mesmo duradouras e valiosas para a honra e a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.